Esse é o vídeo com relação que tem uma relação com o terceiro fórum da disciplina de administração de materiais. A temática desse fórum é sobre níveis de estoque. Qual o nível de estoque ideal para uma empresa poder trabalhar? Essa é a questão que deve ser levantada e deve ser repensada por você, estudante, e pelo empresário de modo geral. Então, qual o nível de estoque ideal para se trabalhar num determinado período de tempo? Então, nós temos aqui uma situação, certo, hipotética para facilitar o nosso entendimento, onde há uma demanda constante de 30 produtos por mês. Então, de acordo com o gráfico, nós visualizamos o quê? O mês começa com as 30 unidades e essa empresa vai vendendo. E à medida que essa empresa vai vendendo, quando chegar no final do mês, esse estoque chega a zero e há uma nova reposição, como nós podemos visualizar aqui na linha azul, certo? Há uma nova reposição e o segundo mês começa e essa reposição só vai ocorrer ao final dos 30 dias. Bem, o que é que pode ocorrer se deixarmos para fazer a reposição desses produtos somente quando o estoque estiver zerado? Se nós não tivermos acesso direto ao nosso fornecedor, se isso daí for um pedido, for alguma coisa, podemos ter um problema, por exemplo, desse pedido atrasar, certo? 1 ou 2 dias, então nós vamos ter aqui a ideia de ruptura de estoques. Se você esperar zerar para comprar e não tiver disponível, você vai ter que ficar uns dias sem esse produto. Se você, mesmo que tenha acesso direto ao distribuidor, deve confiar que esse distribuidor vai ter o produto, porque há situações onde há uma demanda excessiva por aquele produto, de repente você pode ir atrás dele e nem o seu fornecedor vai ter. Então, o que é que ocorre? O ideal é que façamos essa compra antes do estoque do produto chegar a zero. Então, o que é que ocorre? Nessa segunda situação, nós temos a mesma demanda de 30 unidades por mês, na qual visualizamos já a ideia de estoque mínimo. Então, você tem um estoque mínimo aí de 10 unidades. Para que serve esse estoque mínimo? A ideia do estoque mínimo é que é o mínimo com o qual você se propõe a trabalhar, ou seja, chegou no estoque mínimo, você já está fazendo a reposição para correr menos riscos, tá? Você tem no gráfico a ideia do estoque máximo de 30 unidades, então como existe essa demanda de 30 unidades mensais, você se propõe a sempre trabalhar com aquele nível de estoque máximo, e surge como novidade aqui a ideia do ponto de pedido. O que seria esse ponto de pedido? É o momento, certo, o qual você vai fazer uma compra e essa compra ainda vai demorar um determinado período de tempo, que a gente chama de tempo de reposição, para chegar e daí essa reposição ocorrer. Então, o que é que nós precisamos para calcular ponto de pedido? Precisamos de 3 informações. Consumo médio para o período que você está do planejamento, o tempo de reposição necessário para que esse produto esteja disponível a você, e o estoque de segurança ou o estoque mínimo, que é aquele estoque mínimo com o qual você se propõe a trabalhar, ou seja, dali em diante você se arrisca, você está se arriscando muito. Bom, o estoque mínimo, por exemplo, ele pode ser 0, desde que você confie muito no seu fornecedor. Então, nós temos essa fórmula, o ponto de pedido é igual ao consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Então, se nós tivermos a situação, se a demanda por um determinado produto for de 30 unidades por mês, o tempo de reposição for de 10 dias e o estoque mínimo de 10 unidades, quando é que nós vamos ter que fazer a compra para não corrermos risco de ficarmos sem estoque? Pela forma, nós temos a situação onde o PP é igual a consumo vezes tempo de reposição mais estoque de segurança, consumo aqui de 30 unidades, o tempo de reposição de 10 dias, ou seja, 1/3 de mês, mais um estoque de segurança de 10 unidades. Então, o que é que ocorre? O PP igual a 20 nos diz a seguinte
situação demonstrada pelo gráfico. Esse gráfico, nós temos aqui o período começando com 60 unidades, e o que é que a gente pode visualizar nesse gráfico? Ao final do primeiro mês, começamos com 60 unidades, ao final do primeiro mês atingimos 30 unidades, certo? Mas ainda não atingimos o ponto de pedido. Temos que visualizar que o ponto de pedido aí ainda é igual a 20. Então, o que é que ocorre? O mês continua, a empresa continua vendendo, e o que é que acontece quando chega a 20 unidades? Na prática, existem alguns sistemas que possuem a estrutura de avisar o empresário quando o ponto de pedido é atingido. Então, você vende, e o sistema te avisa que é necessário comprar aquele produto para que não haja risco de você ficar com o estoque zero. Então, pelo gráfico visualizamos, chegou a 20 unidades, essa compra é realizada, sendo que nós temos aqui um tempo de reposição, demonstrado também pelo gráfico, em vermelho, que o tempo de reposição é de 10 dias, e ao final desses 10 dias, a reposição é feita. Então, visualize. O ponto de pedido funciona, então, como uma forma de alertar o empresário para o momento que ele deve realizar essa compra, para que não corra risco de faltar produtos. Bem, o ponto de pedido por si só, ele não auxilia, ele não resolve tudo com relação a essa reposição. O que é que nós precisamos entender também? Sobre modelos de reposição. Basicamente, a gente tem dois grandes modelos de reposição: reposição periódica e reposição contínua. Vamos tentar entender cada um desses métodos. A reposição periódica, como o próprio nome está dizendo, ela é por período. Então, a empresa estabelece que a reposição daquele produto ocorrerá em períodos fixos. Então, por exemplo, eu posso dizer que um determinado produto ou categoria de produto vai ser reposto uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. Então, eu estou pré-determinando o período de reposição daquele produto. No método contínuo, o que é que eu estou dizendo? Eu não vou fixar um período, mas eu vou fixar o ponto de pedido que acabamos de visualizar. Então, o que é que ocorre? O que é que diferencia, portanto, a reposição periódica da reposição contínua? Na medida que eu estabeleço que a minha reposição é uma vez por mês, para que eu não corra risco de faltar produtos, eu posso elevar um pouco a quantidade a ser comprado, para que eu não tenha dificuldades durante o mês. Para o ponto de pedido é diferente. Como eu sempre vou obedecer o ponto de pedido para eu fazer a compra, eu posso estabelecer um volume de compras menor, e esse volume de compras menor pode me gerar, por exemplo, um ponto de pedido por mês, ou um ponto de pedido a cada 10 dias, ou 2 pontos de pedido por semana, sendo que precisamos lembrar com relação à estrutura de compras. Para que eu tenha a obediência a esse ponto de pedido, se eu vou obedecer o ponto de pedido uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu preciso ter acesso ao meu fornecedor. Se eu vou estabelecer, por exemplo, que minha reposição vai ser periódica, uma vez no mês, eu posso não ter um acesso tão significativo ao meu fornecedor e mesmo assim continuar a funcionar. Então, veja, o modelo de reposição tem uma intimidade com o cálculo de ponto de pedido, onde a reposição contínua é dependente do cálculo de ponto de pedido, que tem também uma intimidade com relação ao modelo de compras adotado. Bem, para finalizarmos a ideia, os principais conceitos relacionados a níveis de estoque, não que a temática de níveis de estoque não tenha outras temáticas importantes também, é necessário que nós complementemos esse assunto com a classificação ABC. Então, a classificação ABC foi utilizada pela primeira vez dentro da administração de empresas, para a administração de estoques na GE, onde foi identificado que
8% dos estoques da empresa representavam, 8% do quantitativo de estoques representavam 75% do valor aplicado em estoques. E 25% desses itens representavam apenas 20% do valor, e que a grande quantidade de produtos, ou seja, 67% da quantidade de produtos, representava apenas 5% do valor aplicado em estoques. Bem, onde é que entra o raciocínio da classificação ABC? De acordo com o gráfico, você visualiza aqui um comparativo entre a quantidade de produtos e o valor aplicado em estoque. Então você tem em azul os produtos A, que são aqueles produtos, na realidade, que uma pequena quantidade de produtos representam um grande volume financeiro de estoques. Isso daí serve para quê? Dentro da administração de materiais, dentro desse estudo de níveis de estoque. Não há como tratarmos de forma igual produtos que têm nível ou peso de importância diferente. Então visualize, se você de repente, dentro dessa categoria de produtos A, no caso aqui do exemplo, esses 8% de produtos que representam 75% do valor aplicado em estoque, se você de repente dobra o volume de estoques desses produtos, isso vai ter uma representatividade financeira, um impacto financeiro muito forte. É diferente, por exemplo, de você aumentar os estoques dos produtos C, que no caso aqui são os produtos em amarelo, porque apesar deles serem a maioria dos produtos, mas se você alterar o quantitativo de estoques desses produtos, eles não vão gerar um impacto financeiro tão forte. Então veja, a classificação ABC, ela vem para auxiliar a administração de materiais, porque na medida que você tenta administrar os materiais, você vai visualizar que a quantidade de materiais muitas vezes impossibilita a gestão equitativa de todos os produtos. Então a classificação ABC, uma das utilidades dela é que você faça uma classificação ABC em cima desses materiais, tomando por base a quantidade de materiais e o valor aplicado em estoques, para daí poder identificar quais produtos ou sobre quais produtos você deve dedicar uma atenção maior em termos de redução de estoques, em termos de melhora de compra, em termos de você, por exemplo, batalhar por descontos, tá? Então, se você conseguir, dentro dessa estrutura gráfica aqui, batalhar descontos para esses produtos nível A, você vai gerar um impacto financeiro muito forte, bem diferente da ideia de você negociar descontos aqui dos produtos sem amarelo, que ele vai gerar, na realidade, um impacto financeiro muito pequeno dentro da tua estrutura geral de estoques.